Olá a todos, bem-vindos ao podcast de Saxofone Central Sax. E hoje, no terceiro episódio desta série de entrevistas, vamos ter um convidado que, além de saxofonista, optou por outro ramo, digamos assim, da profissão musical, e que eu creio que vai ser bastante interessante nós tentamos perceber o seu caminho e o trabalho que tem desenvolvido. E connosco temos Nelson Jesus. Olá, Nelson. Olá Luís, como estás? Tudo bem? Tudo bem? Olá. Bom, para quem não te conhece, para quem não sabe quem é o Nelson, de que forma é que tu podes, de forma resumida, ou não tem que ser resumida, aqui estamos à vontadinha, explicar quem é o Nelson e um bocadinho do teu percurso? Bem, eu sou, acima de tudo, sou músico. Tenho a sorte de hoje em dia poder dizer que é a minha profissão, é o meu trabalho. Realmente foi uma motivação que tive para tornar esta paixão, este hobby, que foi paixão, e depois realmente torná-lo como um trabalho e para poder fazer a minha vida disto. Eu comecei, como muitos de nós, numa banda filarmónica. Antes disso, até numa pequena escola de música da minha localidade. Eu sou ribatejano, já agora, muita gente pensa que eu sou do Norte. Eu tenho o Norte no meu coração e gosto. E hoje Olha, em dia, eu também pensava que eras daqui. pensavas, muita gente ainda assim, pronto. A gente pensa que sou, depois quando falam um bocadinho, pronto, tenho uma palavra ou outra com sotaque, mas nem por isso. Tens. Não sou, eu sou ribatejano, sou da zona da Zambuja, norte de Lisboa. Mas na minha zona não havia banda e eu aprendi através de um maestro, de um senhor que passavam com o carro, e eu era um maestro de banda, ia para a escola, e ele passava na minha aldeia. A minha aldeia chegou a ter 14 músicos nessa banda, pronto, o pessoal que ia aprender para lá. Eu fui um deles, e eu aprendi no solfejo. Era um tipo que até gostava muito, à altura já gostava muito da teoria musical, aprendíamos muita coisa. Mas quando foi distribuído o instrumento, lá me calhou o pau preto, como muita gente acaba, não é? Mas eu ainda nem fui para o clarinete. Isso é novidade. Tem sido recorrente, eu acho que já disse na última entrevista que eu acho que vai ser transversal a todos. Mas eu acho que acho que cada vez mais acho que está correto. Epá, no sentido em que não me choca nada. Às vezes eu até vejo muitas vezes os miúdos nos instrumentos, sobretudo nos metais, e depois eu posso estar completamente errado, e eu também aprendi isso, mas às vezes é como aquela coisa que os mais velhos diziam: pá, vais para a trompete e para o clarinete, não tem jeito, vais começando a descer por aí, até chegar a maestro, não é? Até chegar, não tem jeito nenhum, vai para maestro. Não, mas é uma brincadeira, isto faz algum sentido. Eu tive uma requinta, até foi em bemol, eu tive uma requinta e o instrumento não tinha mesmo condições nenhumas, mesmo que eu tivesse jeito ou não tivesse jeito, estava mesmo completamente artilhado. Eu tive a sorte, depois na mudança do maestro, eu era saxofonista. E então arranjou por todas as maneiras, o Januário Ventura arranjou por todas as maneiras ir buscar um saxofone ao armário, daqueles que estão para distribuição, a exposição, e eu fiquei com, na altura, nunca mais me esqueço, um Tone King, um instrumento fantástico, ainda tinha chaves de trio, sol sustenido e companhia, afinação no tudel, e foi a partir daí que, ok, afinal consigo tocar qualquer coisa, e fiquei, e o saxofone veio aí. Eu já era um pouco mais velho, já tive saxofone por uns 15 anos, 16, não fui para a banda com 10, não se pareça. Mas depois tornou-se tudo muito rápido. Apesar do saxofone não dar nada de mim para baixo, tinha que me desenrascar, ou seja, não dava aquela nota, dava uma terceira, e comecei aí a tentar pôr nos trios das marchas, a pôr uma nota aqui, uma nota acolá, blá blá blá, blá blá blá. E depois foi muito rápido, porque houve uns estágios de orquestra de sopro. Na altura, hoje em dia está outra vez muito, existem muitos, e se calhar com alguma qualidade duvidosa. Na altura não existiam assim tantos. E quando surgiram, eu inscrevi-me num deles, e a história é cómica, mas eu vou dizer que depois resumo tudo. E eu inscrevi-me e fui tocar saxofone tenor. Eu estava no tenor nessa altura, e eu apareci, e o professor de saxofone desse estágio era o Mário Marques, hoje em dia é o professor da Universidade de Évora, e ele era da zona de Alcobaça, e eu apareci no estágio, e eu fiquei, porque fui o único saxofone tenor a aparecer. Foi por isso.
Não apareceu mais Engraçado. ninguém. Eu apareci Ok. com a minha embocadura dos lábios em cima e o lábio em baixo nos dentes. Dobrados. Eu toquei, como peça à escolha, a Pérola 59, Essa é do mítica. João Moreira. Eu toquei isso, os outros tocavam estudos, já nem que fossem uns failings, uns closés e companhia. Eu toquei a Pérola 59 porque é o que eu conhecia, e a parte técnica do parte final do pop, 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 pop. Toquei. Sim. O Mário, fantástico na altura, que viria a ser o meu professor de saxofone, corrigiu-me a embocadura, arranjou-me uma borrachinha para a boquilha. Ok. E depois o maestro disse que eu só fiquei porque era o único saxofone, ainda por cima daquela banda era o único a aparecer, tinha de ser umas cotas. Mas a partir Mereceste daí a foi tudo muito confiança. rápido. Mereci confiança, porque os estágios seguintes era chefe naip. Ou seja, eu entrei e depois a partir daí, quem estivesse nessa orquestra, agora a Orquestra de Sopros do Oeste, foi nas Caldas da Rainha, com o maestro Mota, e quem ficasse pagava menos no conservatório, e eu fui para o Conservatório de Caldas da Rainha. E tive o Mário Marques, e foi logo eu adoro o saxofone tenor, toda a gente sabe que os saxofonistas, o Mário Marques também adora esse instrumento e canta com esse instrumento, e foi aí uma boa abordagem inicial, porque não havia estigmas, tocava o repertório no tenor, toquei outro tipo de repertório, toquei transcrições do Mário, e logo aí tive um contacto que moldou muito a minha maneira de tocar, e que hoje em dia vejo que os saxofonistas têm esse problema, que é, às vezes tocam saxofone, mas não tocam música, e com o Mário tive um bocadinho dessa abrangência toda. Muito rapidamente ele saiu para Alcobaça, e tive uma outra pessoa, hoje em dia está um pouco fora também do saxofone, que era o Hugo Gaito. O Hugo Gaito era na altura estudante na Escola Superior de Música de Lisboa, e então vinha com nós demos a pica toda para formar classe. Claro. E aproveitei mesmo muito com ele, foi fantástico, até realmente fazer o quinto grau e fazer aquilo que eu sou conhecido. Vim para o Norte, vim cá para cima Exatamente. através de concursos, na altura também começaram a aparecer concursos de saxofone, e eu ficava muitas vezes classificado entre o quinto e lá está, os primeiros 5, 6 lugares, os 6, e eram todos alunos do professor Francisco Ferreira e eu. É que foi mesmo Ok. assim. Eram alunos do professor Francisco Ferreira e eu, alunos do professor Francisco Ferreira e eu. E ele convidou-me, tens de ficar para cima para o Norte. E eu fui tanto com ele, como depois masterclasses com o Eng, tanto os dois me diziam para vir, e eu vim para o Porto estudar. Foi a partir daí Fizeram a que cativação. fizeram, e vim morar para o Norte. Lá está, como saxofonista, tinha o Helder Alves, tinha o Tiago Gonçalves, todos na mesma casa, nós morávamos juntos. Foi depois aí também que te conheci, e no Conservatório do Porto, e estava no curso livre nas MEI, mas no Conservatório do Porto aí é que eu foquei mesmo, ok, eu gosto mesmo disto, como todos nós, eu quero trabalhar nisto, e a partir daí foi tipo atleta, não é? Todos os dias sempre a dar-lhe no instrumento, mas lá está, vim de uma banda lá de baixo e vim cá para cima já com 18, 19 anos. Ou seja, quando toda a gente tem para a superior, eu não, ainda vim para o conservatório e fui trabalhar as minas bases. O professor Francisco Ferreira é conhecido por isso, limar muito esse tipo de trabalho, e eu tinha muitas facilidades de tocar de memória, tocar em palcos, expandia bastante bem, mas depois tinha algumas lacunas base, que realmente foi para aí que eu vim estudar com o professor Francisco, e fez-me toda a diferença. Muito bem. Isso foi a base. Perfeito. Estavas aqui a falar, voltando um bocadinho atrás, não sei se mencionaste a banda que tu iniciaste. Não, foi Mas por alto, foi a Sociedade Filarmónica Carvalhense, Bom Barral, na zona de Bom Barral, atualmente já nem existe. muito bem. E é interessante porque normalmente existe essa tradição mais no norte, não é? A tradição de bandas filarmónicas é uma tradição mais do norte do país. Nós sabemos que, por exemplo, mesmo as romarias e as chamadas festas da banda, existe muito mais essa tradição no norte do país do que propriamente no sul. E normalmente a malta que nasce nas bandas é normalmente do norte, em baixo, em Lisboa também isso acontece, obviamente, mas existe mais a imigração, ou migração, digamos assim, do norte para o sul do que ao contrário. E o teu percurso foi exatamente, ou melhor, foi um bocadinho não comum. Vieste do sul para o norte e depois voltaste para o sul, não é? Mas eu queria te perguntar, porque tem sido também muito comum, todas as entrevistas que fiz, eu também faço sempre esta parte, que é, eu também comecei a aprender saxofone aos 13 anos, portanto já numa idade
muito perto da adolescência, já meio ali dos chamados teens, não é? Sim. E tu acabaste por mencionar exatamente a mesma coisa. Queria-te perguntar de que forma foi essa transição, ou seja, da parte lúdica, da parte do hobby, em que tu foste apenas por gosto e começaste a pensar, ok, é mesmo isto que eu quero. Já meio que desvendaste um bocadinho, mas queria que tu se calhar falasses um bocadito mais sobre isso e a tua experiência de pensar, ok, eu sou de uma geração que já começava a ver, já se começava a falar da música como uma profissão, não é? Porque somos ali, eu também sou um bocadinho mais novo que tu, mas já é uma geração que isso já se colocava mesmo em questão, mas que ainda era visto como, de certa forma, um tabu, não é? O que é que vai ser de nós? Mas gostava de perceber um bocadinho desse teu trajeto. Eu quando estava no secundário, eu não sabia que existia cursos superiores de música, não fazia a mínima ideia. Isto parece que é surreal, mas eu ainda sou do tempo. Foi uma pequena diferença, uma fração de tempo onde apareceu a internet, não é? Na escola. Eu lembro de nós irmos visitar o computador com a internet na escola. Eu não tive computador até aos 19 anos. Percebes? Não sabia o que era. Sabia o que era, mas não tinha. Ou seja, isto foi tudo muito rápido e ainda estou nessa fase. Então, eu não sabia que existia curso superior de música. O Mário Marques, depois que me disse, já tinha os meus 18 anos, e ele disse, pá, há cursos, há Lisboa, Porto, se calhar na altura já nunca vi, e entra um no Porto, dois em Lisboa, um em Lisboa, dois no Porto. Ponto. Era isso que ele me dizia. E claro, me estava a dizer, tu não vais. O meu salto foi muito depois quando eu vim para o Norte. Eu não sabia que existia, sabia lá. A minha ideia era para ser veterinário e a música era mesmo o meu hobby, era uma coisa que eu gostava de fazer e paralelamente com o saxofone comecei a descobrir a composição, mas já lá vamos, mas foi ao mesmo tempo que eu comecei a escrever também com 14, 15 anos. Lá está, eu não sabia mesmo que existia. Como tal, quando vim para o Porto, é que comecei a perceber, ok, é possível, existe uma possibilidade, tenho que trabalhar imenso, contudo, também foi aí que tive e acho que pode ser esse meu input aqui, foi o meu abre-olhos, no sentido de que, até posso dizer já, não sei se vou passar à frente, foi um masterclass com o Jair Formou, em 2008, na Casa da Música, onde ele, naquela questão final das perguntas que nós podemos fazer, todos entusiasmados, e ele, de forma muito crua, disse: os saxofonistas apenas existem para ensinar outros saxofonistas a tocar peças de saxofone e é um ciclo vicioso que acabou aqui. Ele diz: eu mesmo não toco a solo, eu só toco em festivais de saxofone. Sim. Pronto, nós só tocamos em festivais de saxofone para saxofonistas, porque mesmo que haja um nível muito alto dele e de um outro, nunca tem uma carreira como um violinista pode ter concertista, como outro, depois não temos vagas, não existem vagas em orquestra para saxofone, vamos lá tocar pontualmente, como eu já fui à Sinfónica Portuguesa e fui à Nacional do Porto, e é uma semana, 10 anos, lá está, e eu aí, com os meus 21, comecei a ver, ok, isto é mesmo sério que ele está a dizer, não passou ao lado. Então, e para quem não é do mundo do saxofone, ou eventualmente quem é e não conhece Jean-Yves Formou, é um saxofonista francês, um professor internacional, que claro, tem um nome inacreditavelmente renomeado, não é? Internacionalmente, e se ele não consegue tocar com a orquestra a solo, o que é que será de nós? Sim, e o que ele conseguiu e há gravações, mas estamos a falar disto, não é uma vez, é fazer uma vida, porque nós temos que pagar as nossas rendas todos os meses, claro, e temos para comer todos os dias, e temos despesas todas as semanas. Não é uma vez quando alguém faz anos. E foi aí, quando eu não sou filho de pais ricos, e então aos 21 anos comecei a pensar, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não posso estar aqui só a ganhar, comecei a dar aulas, aqui a colar numa banda, numa escola, a tocar e ganhar alguma coisa, é tudo muito bonito, mas como é que eu faço isto a minha vida? E foi aí o clique, tenho que arranjar projetos, tenho que arranjar outras ideias. Contudo, eu não sou muito bom a organizar projetos, sou muito bom a executá-los, mas percebi que não era o meu foco de trabalho. Então foi aí que decidi, ok, vou-me focar, onde é que eu posso tocar de forma permanente? Olha, uma banda militar, eu não queria se calhar muito isto, mas vou experimentar, o que é que existe? Na altura havia a opção da GNR, sabia que tinha lá excelentes saxofonistas, e eu, ok,
quer dizer, eles são melhores que eu sou como eu, se calhar não perco aqui este trabalho. Foi o Ricardo Pires, o Rodrigo Lima, o Aldo Madureira, o Arthur Mendes, era meu amigo, também tinha acabado de entrar, e eu pensei, eles tocam muito bem, eu já toquei com eles, na Banda Sinfónica Portuguesa e tudo mais, se calhar vou tentar. E foi aí que comecei a ter o meu primeiro trabalho, antes de fazer o curso superior de saxofone. Antes de fazer, Sim. eu comecei mais, a minha ideia foi realmente, eu tenho que ganhar a minha vida. Isto não sei se é um conselho muito bom hoje em dia, é diferente. Fiz um trabalho diferente. Fui primeiro trabalhar e depois eu próprio conseguir pagar os estudos e fazer. E depois é que fui para a Escola Superior de Música de Lisboa e tudo mais. Mas realmente foi pensar. Isto é tudo muito bonito, nós tocamos nas audições, preparamos as nossas peças, mas e depois? Será que podemos fazer um projeto de música de câmara viável, como outros jovens hoje em dia estão a fazer, o Mato e companhia? Será que funciona? Será que nós. O que é que eu vou fazer? Eu vou ser um concertista? Se calhar não. Ou se calhar para ser tenho que ter um grande trabalho de base antes. E foi isso que. É isso que acho que um pouco falta hoje em dia, também nas escolas e conservatórios, porque cada vez mais os professores são mais novos, não tiveram sequer experiência profissional. Acabaram os cursos e começaram a dar aulas. E depois falta essa questão da vertente profissional, isto, a não ser que não se queira mesmo, ou que nem se saiba o que é, porque eu nem sabia até aos 18 anos. Mas soube tarde e soube que era necessário. E o saxofone é um bocadinho o outsider nisso. Também permite termos muitas outras valências, tanto música pop, música jazz, música ligeira e tudo mais, é verdade, sabemos isso. Mas eu, por exemplo, aí não me sentia bem, não gostava, não tinha alma para tocar. Eu sou mesmo um erudito clássico puro e duro. Como é que eu vou fazer a minha vida nisto? Porque não tinha outro feeling. E foi por aí que realmente comecei cada vez mais a abraçar a composição e a direção e outras coisas para poder crescer como um músico no todo. Lá está, aí só vou agora introduzir mais uma coisa, que é que eu sentia enquanto estudante de saxofone e depois nem mais masterclass, e que hoje em dia, lá está, pelo que eu percebo é um bocado isso. Ou na minha geração só tocávamos o repertório de saxofone, cada vez mais o original, vamos largar as transcrições, porque foi uma altura que começámos a reconhecer o repertório que já existia, mas não estava a chegar a Portugal. Mas isso foi uma grande falha de muitos colegas meus, e alguns já falei abertamente, e eu tive essa sorte, talvez com o Mário e depois com outros, de tocar Mozart, de tocar Barros, de tocar mesmo românticos, tocar um pouco de tudo para criar o estilo, o sentido de estilo, porque muitas vezes nós sabemos isso, que é uma coisa no fundo de música, no mundo da música, que é saxofonista. Pode tocar muito poder, mas depois em termos não sabemos o que é o fraseado, não sabemos uma frase feminina, não sabemos o que é o antecedente, não sabemos o que é o consequente. Há alguns que já estão a ouvir isto e não sabem o que é, porque a análise é aborrecida, vou a tocar escalas e padrões mecânicos. Tudo bem, mas depois nós temos que saber fazer o fraseado de acordo com a época. E isso faz muitas vezes mais nos quartetos, ou quando tocamos nas bandas, ou nas orquestras, nos ensembles, mas muito no nosso repertório. Eu fiz isso, e depois como professor, que eu também dei algumas aulas, fiz isso aos alunos, perceber o fraseado, a forma sonata, a tocar, ok, tocamos uma sonata de onde é que está o tema A, onde é que está o tema B, qual é que é a expressão? E isso que lá está, não era só a veia de compositor, porque eu já escrevia, mas era muito importante enquanto intérprete, e acho que isso é uma das grandes lacunas no mundo do saxofone, porque o nosso repertório é muito estreito. É muito estreito, porque é naquela faixa, e existe depois toda uma história da música ocidental, e não só ocidental, que tem repertório, e se nós não incutirmos desde pequenos, formatamos o nosso fraseado, o nosso estilo, e isso é uma das grandes lacunas. Lembro perfeitamente do James Ulick, saxofonista de tenor, quando uma vez numa masterclass na Ismael, e perguntou se alguém tinha transcrições. Ele que tinha encomendado mais de 100 concertos para saxofone de tenor. E perguntou, ninguém está a tocar numa transcrição? E eu toquei a transcrição de Sonata de Violoncelo Freitas Branco. Ele. No tenor, e ele ficou, ok, não conhecia, começámos a falar de estilo, de época, de o que é que aqui está em termos de Freitas Branco, é francês, é alemão, o que é que aqui está, e lá está, e ele era americano, e foi um abre-olhos para toda a gente, um abre-ouvidos neste caso, porque um homem que só toca a música original para saxofone e orquestra, ainda por cima toca com orquestra, e disse que faltava isso, tocarmos os nossos sanjoés também, porque são os neoclássicos, para percebermos o estilo, e isso acho que é uma coisa muito, muito importante para crescermos num músico como um todo, e depois através do saxofone, que é o nosso meio de expressão, não é? É o que nós estamos aqui a falar. Claro. Sim, no fundo tu bateste aí muitos pontos que
que são muito interessantes e também partilho da mesma opinião, ou seja, mas eu queria te perguntar, ou seja, tu foste falando e deu para perceber que o facto também de tu teres dedicado, além de, obviamente, mostrares uma grande paixão, mostrares uma grande objetividade na tua formação, na crença que tu querias para ti enquanto profissional. O facto também de começares a estudar mais tarde e já teres uma noção maior da vida, isso também se calhar permitiu-te fazer um percurso um bocadinho distinto. Ou seja, eu conheço-te, tu estiveste em variados concursos, como também tu mencionaste, estudaste no Porto, estudaste em Lisboa, a parte da Guarda, depois decidiste fazer composição e agora estavas a falar de uma questão para mim que é muito importante e eu também já falei disso com muita gente e partilho da mesma opinião. E eu, inclusive, eu dou sempre o meu exemplo porque eu sofri exatamente o mesmo problema quando cheguei ao ensino superior, que é, eu estava muito bem preparado em termos técnicos, mas não estava preparado em termos musicais. E eu queria te perguntar um bocadinho disso, que é uma pessoa que começou a fazer o ensino superior o ensino superior aos 19 anos, creio eu, desculpa, o ensino secundário aos 19 anos, ou um bocadinho mais tarde do que é o costume, se isso para ti foi um bocadinho mais fácil em termos musicais, em termos de maturidade, de entender a música de outra forma, e em que parte é que tu pensaste assim, ok, isto eu gosto muito de saxofone, é um instrumento que para mim faz parte da minha ideia musical, faz parte da minha voz musical, mas a minha realidade é mesmo a composição. O que eu quero fazer da vida é a composição. O ser mais velho em tudo, eu lembro daquele do podcast com o Ricardo Pires, com o Pardal, ele falou disso. O ser mais velho em tudo eu fiz em todas as minhas áreas, tanto no saxofone, na de composição, que até terminei recentemente por questões profissionais, e mesmo o curso de saxofone no secundário. Foi tudo mais velho. Eu tinha alguns handicaps, tinha alguns problemas com os meus colegas, lá está, eu tinha que me focar, eles tinham, a maior parte deles, o apoio familiar, porque estavam em casa ou porque têm o apoio também económico dos pais. Eu já estava desde o secundário fora de casa, a 300 km, eu só ia à casa no Natal, quando houvesse promoções da CP, não havia mesmo dinheiro. É imigrante. Não tinha mesmo dinheiro, não tinha hipótese, não dava, para mim não dava, pronto, outros podia dar, não era por aí, eu tinha um foco maior. Mas por outro lado, tinha outra maturidade, que era bom e era mau. Às vezes, eu digo muitas vezes, eu tive amigos e pessoas fantásticas quando estive no Porto e eu não convivi o suficiente com eles porque o meu foco era outro. O meu foco tinha que ser estudar muito rapidamente e economicamente muito eficiente. E então eu perdi uma boa parte disso e não gostei tanto. Mas, por outro lado, tinha outra maturidade que me permitia, quando entrava em palco, já percebia que o músico e o espectador que ia pagar para ouvir a melodia, neste caso, mesmo que não fossem pagar porque estavam numa audição de uma escola ou assim, queriam mais do que alguém que fosse tocar uma peça. E isso dava-me sempre... Eu dizia uma coisa que posso dizer agora aqui, muito rapidamente, tem a ver com a memorização até, mas com esse espírito de artista. Quer dizer, os Morangos com Açúcar têm atores que eu considero atores e estão a decorar uma fala. Eu não vou decorar a minha fala. Isto é uma coisa muito absurda, mas é uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Não vou interpretar isto melhor. Pronto. Agora, essa questão do ser mais velho, claro, dava outras responsabilidades. Eu mais cedo quis comprar a minha casa, comprar o carro e hoje em dia, se calhar, é uma das coisas que as pessoas começam e não conseguem fazer, porque é difícil, e eu tentei isso como uma prioridade. Antes de acabar o curso, já tinha comprado casa. Percebes? Foi uma das prioridades, foi independência. Lá está, isso é um foco diferente. Acho que é muito, muito importante realmente termos um foco de realmente as nossas possibilidades, o que é que nós conseguimos fazer e termos uma ideia dos nossos limites. E há alguns meus colegas da minha geração sabem, eu tinha muitas facilidades em algumas coisas musicais do saxofone, mas tinha outras dificuldades imensas. Por exemplo, eu vou dizer, eu como aprendi muito mais tarde, eu nunca tinha ouvido ninguém a tocar harmónicos e eu sou altíssimo no saxofone até aos meus 18 anos. A primeira pessoa que eu ouvi a tocar alguma coisa assim foi no masterclass com o Helder Alves.
Eu não sabia que existia. Toda uma nova eu não realidade. Sabia que existia. Eu não sabia que existia. E depois há aquela coisa do burro velho não aprende línguas. Eu tive muitas dificuldades. Mas tendo muitas dificuldades, eu tinha outras facilidades. Então, e tentava repertório de acordo com as minhas facilidades. Percebes? Eu tinha que ter essa mentalidade. Não vou, se eu vou focar aquilo e vou falhar, porque tenho que estudar 3 meses para tocar aquela nota, mas calhar há outras coisas que eu posso fazer. Vou memorizar tudo, vou perceber o fraseado, vou tocar esta parte mais rápida, vou tocar aquela parte o máximo, o extremo, dinâmicas extremas. Lá está, eu tinha esse pensamento de como é que poderia fazer as coisas. E depois há aqui uma outra pessoa que foi muito importante nessa fase de maturidade. Claro, foi o meu professor de composição e análise, que foi o falecido professor João Heitor Rigou, professor do Porto, onde as aulas eram com pouca gente que ele metia a análise de outra maneira. Eu, à altura, estava a estudar o concertino Jacques Berry e ele pediu-me, então traz. E eu, em vez de estar a analisar uma sonata ou outra de Handel ou de Mozart, analisámos em análise o nosso repertório. E isso é uma das coisas que é uma grande falha. Então eu já conheci, já percebi mais ou menos disso e até tinha algumas facilidades e gosto pela análise. Ainda por cima, estou a analisar o repertório que vou tocar. Bem, aquilo era um boost imenso, porque era um conhecimento intelectual ao mesmo tempo que o conhecimento técnico. Percebes? É que eu estava a falar, chega ao Instituto Superior, depois não tinhas maturidade. E eu tinha por aí. Acho que foi por aí. Depois lá, em Lisboa, depois da Guarda, fui para o professor Massarrão e ele realmente era uma das pessoas que estimulava mais a parte de massa cinzenta do que propriamente dos dedos. Percebes? Era com muita experiência, o que é que tu queres daqui, punha-te muitas essas questões e talvez a mim, pelo menos a mim colocava porque percebia que era por aí que eu queria ir. E entusiasmo-me a fazer as minhas próprias cadenzas dos concertos. Eu fiz cadenzas do Concertino da Câmara, fiz cadenzas dos concertinos de São Joé, fiz cadenzas fiz meia do Guas Novos, escrevi um pouco. Ou seja, tentar aliar a parte intelectual, já que sou mais velho, não é que seja mais inteligente, mas tenho outra maturidade, é mesmo isso, e tentar pôr isso ao serviço do... Claro, também tinha menos paciência por outras coisas, às vezes era um bocado isso. Pronto, foi por aí. E estavas a falar aí da tua dedicação, do facto de não teres um background com possibilidades, mas que isso não, de certa forma, não te desmotivou, ou seja, foi exatamente o contrário. Isso também enquanto pessoa, digamos assim, não só enquanto músico, porque hoje em dia sabemos que as oportunidades e a facilidade de acesso ao ensino é completamente diferente do que eu sou um bocadinho mais novo do que a tua geração, mas ainda assim ainda estive ali naquele intermédio entre a grande dificuldade e o grande boom, não é? O grande acesso. Mas de certa forma queria te perguntar, enquanto pessoa, se essa progressão, esse teu percurso te ajudou e te ensinou sobre a vida e também de que forma é que essas dificuldades não te fizeram desmotivar, ou seja, que se eram um contributo para a tua ainda mais dedicação à paixão que tu tinhas da música. É tal qual como hoje a minha técnica para a escrita é as limitações são impulsos para a criatividade, e neste caso para o que tu podes fazer. Uma das maiores limitações que eu tinha era mesmo o instrumento. Eu tive, agora como saxofones, eu tive um Amati durante muito tempo, um Amati Kraslis, um instrumento checo, que era da mesma fábrica da Tom King, mas muito pior. Sim. E depois tive o meu saxofone tenor, era um Max Tone, que era uma marca tipo de caixa, durante muito tempo. E quando eu consegui fazer coisas naquilo, e quando mais tarde consegui realmente comprar um Selmer Série 3 tenor, comprei um tenor primeiro do com alto, porque era aquele que realmente eu gostava de tocar, foi uma grande diferença, ou seja, era claro que era complicado não ter os mesmos materiais, na altura ninguém falava em ter tudéis em prata e ter pilha daqui, pilha de colar, só havia a caixa azul da Van Doren, quer dizer, não havia nada mais. 200 boquilhas. Não, eu tenho a minha boquilha do tenor, a que eu uso hoje em dia, comprei em 2005. Eu nunca mudei. Ou seja, o mesmo modelo. O mesmo modelo, não, é a mesma boquilha, ainda não mudei de boquilha. No alto mudei de boquilhas, mas é o mesmo modelo também, quer dizer, não ando... Quando me senti bem, fiquei, a minha abraçadeira é a mesma, é aquelas vezes, toda a gente diz que parte é o 11 que parte o parafuso. A minha é das boas, tem 25 anos, ainda não partiu o parafuso. Ainda não partiu nada. Ainda não partiu, e não é de ouro, é de metal normal, quer dizer, não é nada disso.
nunca me preocupei. E na altura também foi porque aquele masterclass logo muito cedo que tive com o Mário Marques, e toda a gente que já trabalha com ele sabe, quer dizer, ele com um parafuso e com uma palha de qualquer maneira, e aquilo entrou-me, quer dizer, realmente eu vou gastar dinheiro noutras coisas. Isto foi em 2005, já vão quase 20 anos, não é? Quase 20 anos, sim. E então, sim, sempre tive dificuldades para ter o instrumento, depois ainda fiz exames com saxofones altos dos professores, que emprestaram, o Francisco Ferreira emprestou-me, o Gaito emprestou-me o saxofone, porque não tinha, só comprei o meu saxofone alto já quando fui, mesmo nos últimos anos, quando fui para a engenharia, antes mesmo de ir no conservatório, e lá está, e hoje em dia é muito mais fácil comprar um instrumento que seja de média gama, na altura não havia as médias gamas, era só tens isto. Às vezes até tens miúdos em ensino médio com modelos tipo Supreme, não é? Como sim, eu comprei comprei instrumentos em segunda mão, depois comprei novos e fui vendendo, até que cheguei a ter, hoje em dia, pronto, lá está, agora não toco tanto e tenho o armário com saxofones com um alto em prata, com um série 3, com um outro soprano série 3 e agora pouco eu uso, quer dizer, na altura precisava, não os tinha, não é? Mas lá está, as dificuldades acho que são impulsos para a tua criatividade, claro que há dias menos bons, mas obrigam-te, aí é que vai moldar o teu caráter ou a tua determinação, porque como músico ou como um atleta, cada vez mais vejo isso, quer dizer, vai ter dificuldades, não podemos ganhar sempre, não podemos perder sempre, quando perdemos aprendemos porquê, e são essas coisas que nos fazem crescer. Sim, como em tudo. E já agora estou a ver aí no teu background esses quadros que são muito bonitos, que são diplomas e que certamente te dizem muito. E para quem segue o teu trabalho, percebe que o Nelson, compositor, já o saxofonista, vinha arrecadando, já com essas dificuldades todas que tu mencionas da vida, conseguia, de certa forma, artisticamente, não sobressair, estar acima disso tudo e arrecadar também prémios para o seu currículo. Mas esses diplomas que estão atrás de ti, em termos de composição, são para ti também uma grande vitória. Eu já os tinha há algum tempo, agora que mudei de casa há um ano, eu sempre disse que quando tivesse um escritório pessoal, eu tinha os diplomas na parede. Foi só uma questão de ego pessoal, tenho mais ali na gaveta, só que não consigo pôr. Mas isto foi aí agora acho que é uma boa altura para introduzir agora o twist, quando é que eu virei mais para a competição. Eu, como todos os jovens saxofonistas, eu não considero a competição uma coisa que não seja saudável. Eu acho que saudável porque permite ver como a vida não é só sorrisos e profissionalmente vais ter nãos e tudo mais. E era um foco para o teu trabalho. E o que é certo é que eu, como saxofonista, pronto, tive alguns prémios, tive primeiros lugares, segundos, terceiros, primeiros, sigo várias coisas naqueles concursos que toda a gente conhece agora e agora cada vez há mais, tudo bem. Só tive um amargo de boca, foi nos Jovens Músicos de 2009, foi aquele que o Pardal, o Helder e o Arthur, eu inscrevi-me e não me deixaram ir. Foi na altura que eu estava mesmo em forma e entrando no recruto da GNR e não me deixaram ir. Eu fiquei muito, muito desiludido e acho que foi por aí, ok, agora que eu estou em forma e podia ir, porque esse ano foi a primeira vez que não se tocava só saxofone alto, tu podias tocar a final do tenor, podias ter vários repertório, e eu quando eu me estava mesmo em forma, e eu então foi aí, ok, não posso, mas foi bom, porque realmente, pouco tempo depois, concorri a um primeiro prémio de composição, e no meu primeiro prémio de composição que eu ganhei, até posso dizer aqui pelos valores, ganhei $10.000. E foi superior a todos os prémios de saxofone, incluindo tudéis, palhetas, bocais, saxofone, dinheiro, tudo incluído. Não chegou perto, foi isto e eu. Então quer dizer, se calhar outra realidade. Outra realidade. Não, mas isso fez-me ver, ok, agora agarrei nesse dinheiro e investi na minha educação em composição, aulas particulares, e depois procurar, e depois mudei de curso. Pronto, lembrei-me de fazer agora transferência para o curso de composição e tal, e comecei a ter uma responsabilidade, porque achei que o prémio trouxe muita responsabilidade, porque eu podia ter sido uma coisa ao calhas, e permitiu-me um foco de mais um, e de repente, hoje em dia, tenho aqui 7 ou 8, mas tenho 20 prémios em composição, e que realmente com o valor é sempre superior a qualquer saxofone da nossa traça. Por isso permite-te realmente ter outra responsabilidade e outro pé de meia para alavancar os teus projetos, seja pessoais, musicais, artísticos, familiares. Pronto, e por isso é que eu estou
estão aqui, não é o orgulho. Sim, faz parte, acho que são coisas que estão... Mas como eu disse, eu sublinhei a palavra responsabilidade, porque era muito fácil teres ao calhas e depois desistires. Eu ainda hoje, eu agora tenho 38 anos, eu ainda hoje, apesar de trabalhar nisto só profissionalmente na composição, eu ainda hoje, por exemplo, este ano já ganhei 2 prémios de composição. Eu continuo a concorrer. Hoje em dia já não é tanto pela parte económica, é sempre bom, mas é para me manter em forma. Percebes? Como ainda existe, como tu, como queres fazer outros projetos para o saxofone, para te manteres em forma, não é só para teres a dar aula. E a competição também tens de estar em forma, tens de estar intelectualmente a escrever para um deles hoje em dia, este ano foi para ensemble, o outro foi com acordeão e música de câmara, quer dizer, nunca tinha escrito para acordeão. A ideia é pôr-me em forma, porque senão um desafio não também. para aparecer só, olha, mais um para o gajo, não é isso. Porque eu, para ganhar 20 perdi 40. Claro. Só que esses não estão aqui, não é? Não existem os que não ganhas, mas servem para teres uma peça tocada, para teres uma peça pronta, tal como a estudar, vou para aquele concurso para estudar aquela peça que já não estudava. E olha, afinal consegui resolver um problema nesta passagem, nunca consegui este registro, não é? Ou mesmo o altíssimo, esta peça vai ser um desafio para mim, mas consegui. Pode não ser o melhor, mas consegui. Servem como realmente como é também uma vitória pessoal. E vitórias pessoais. E neste caso, na competição, foram várias vitórias pessoais. Eu lembro há dias, quando estive a repor o currículo, tinha 10 ou 12 prémios de saxofone e agora tenho os 20 de competição e tudo somado são pequenas vitórias. São uma peça que eu realmente nunca tinha tocado e agora não consigo tocar aquilo. Como é que eu toquei aquilo? Mas na altura foi muito estudo intensivo, não é? E faz parte. Há muita gente que diz que é muito bom, outros dizem que não se deve fazer, a música não é competição. A música não é competição, mas nós temos de ganhar a vida. E estes são pequenos focos para, neste caso, na competição, tu às vezes não tens uma peça que é tocada. Eu tive peças que não foram tocadas durante 10 anos e depois de um prémio a peça é tocada. Percebes? E isso, quer dizer, isso é uma motivação. Uma motivação, não é? Para continuar. Eu vejo como isso. E foi a partir daí que a composição começou a tornar, quando estava na GNR, como saxofonista, comecei a ver que tinha. Lá está, que como saxofonista eu adoro tocar em palco. O problema da composição é não ter o palco. Eu adoro o palco, é a primeira coisa. Desde a primeira audição que fiz a tocar no Bourré de Barre, que a terceira suíte, nunca mais me esqueço, aquilo senti-me tão bem. Até hoje, eu lembro disso. O que acontece é que a competição não tem o palco, mas eu senti que, como saxofonista, podia tocar em quarteto, podia tocar na banda e gostava, mas um solo ou outro, e no último concerto que fiz com a GNR, toquei o Bolero, o Abel, e foi na Gulbenkian, que é na sala da Gulbenkian, ou seja, eu gosto disso e dá-me muito prazer, mas depois via que profissionalmente, artisticamente, aí já não é profissionalmente, porque eu tinha um vencimento, artisticamente não conseguia ser o melhor de mim. Eu não conseguia interpretar o que eu queria. Lá está. E com a composição eu podia procurar uma veia artística. Se bem que hoje em dia já estou numa fase em que estou a escrever muito em encomenda, então já não estou naquela ideia, naquele limbo entre o que é que eu quero fazer e o que é que tenho que fazer, mas isso são outros 500. Mas lá está, eu não podia fazer, eu não tinha. Claro que podes fazer projetos, como tu tens projeto de música de câmara, o Ricardo Pires falou dos projetos dele. Os que eu tinha, lá está, eu não era a melhor pessoa para desenvolver o projeto. Eu conseguia depois tocar e fazer, mas eu não sou bom a desenvolver projetos. Tive alguns, tocar repertório português apenas do século XIX, transcrito para saxofone e orquestra de cordas, ou coisas do género. Fiz alguns assim do género, alguns não saíram da gaveta, mas sentia que artisticamente eu não podia desenvolver mais. O último projeto artístico que tive foi com o quarteto, o Tejo Quartet, e adorei. Nós tocávamos bem, sinceramente. Com o Arthur, com o Miguel, com o Raul, vocês vão ouvir isto ou não. Só que chegou uma altura, eu vim para cima, ainda fui concertos com eles, mas eu já estava a sentir que eu era o patinho feio deles. Isto é verdade. Eu já estudava para o repertório, e para os concertos, mas eu já não estudava diariamente saxofone como eles. Percebes? E apesar de ter o input, ou seja, ensaiávamos muitas vezes, eles sabem disto, eu dizia às vezes como é que tínhamos de ensaiar, como é que era o fraseado, talvez para a experiência de direção, como é que tínhamos de ensaiar aqui? Só 2, ensaios só com 2, vamos fazer as linhas, vamos fazer as quintas, quando falamos de Tchaikovsky, ok, isto é tudo por quintas, vamos trabalhar isso. E eu, ok, muito bem. Mas depois eu próprio já não estava em forma, percebes? Eu toco, mas não era a mesma coisa de tocar 6 horas por dia. Era uma coisa de tocar 6 horas por dia, de tocar 6 horas no mês.
Não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver, não é? Mesmo que intelectualmente saibas o que queres fazer, não tens a mesma genica, não tens, já qualquer palheta serve. Pronto. Mas não quer dizer que o saxofone não faça parte. Por exemplo, eu tenho aqui atrás um piano, não é? Eu não toco nada de piano. Mas o piano é uma ferramenta de composição. Mas quando há uma altura que eu preciso de ter mais elasticidade, tenho o soprano, que é espetacular, porque cabe aqui de baixo, e eu improviso no soprano as linhas que eu quero e sou muito mais natural e muito mais flexível no soprano do que no piano, que vou às mesmas. Claro. Era isso, a próxima pergunta era exatamente isso, ou seja, aproveitando esta linha da composição, era perguntar-te de que forma é que tu também introduzes o saxofone, se isso acontece, ou seja, na tua linha de pensamento, na tua criatividade, se o saxofone está de certa forma presente e de que forma, mesmo a nível musical. Está nessa fase de trabalho, quando preciso de uma elasticidade e uma improvisação maior, uso o saxofone. Mais o soprano, no sentido que em si bemol é mais fácil para estar a transpor, e porque é mais prático, apesar de o soprano nunca ter sido um grande desenvolvimento meu, ainda toquei no ensino superior, mas lá está, é muito prático e eu uso nisso. E depois, muita gente conhece, e ontem falei com o Miguel Ferreira, do saxofone, que foi no Tejo Quarto, Miguel Carvalho, e estávamos a falar sobre ele a dizer, e continua a fazer bons solos de saxofone nas tuas peças. Eu tenho muitas peças minhas com solos desafiantes de saxofone. Não é só por conhecer o instrumento, é por também saber, lá está, na nossa comunidade, que há excelentes saxofonistas. E se eu há muitos desses solos metesse para um fagote, peço desculpa agora aos outros, mas se metesse num fagote, metesse num oboé, metesse por aí, às vezes numa prova, num concerto, a chance de eu ter um oboísta desenvolvido tecnicamente ao mesmo nível que eu tenho um saxofone que consiga tocar soprano alto, não é a mesma. Isto é um facto. É muito mais fácil nós termos um naipe de saxofones que tenha destreza, pode não ser mental, mas tem uma destreza técnica. Estás a ser polémico. Eu estou a ser polémico, é verdade, mas isso é verdade. Eu escrevo nas minhas peças. Cancelamento. Eu escrevo nas minhas peças, às vezes, not in jazz style, ou coisas do género, ou não improviso. Porque eu sei que os saxofonistas vão fazer isso. Pronto, isto é verdade. Eu sou muito pragmático. Eu tenho às vezes e eles. Isto aqui é swingado. Não há swing nenhum nisto. Está escrito de outra maneira, mas não há swing. Sabes mais ou menos qual é que é, digamos assim, a intenção normalmente. O feeling. E se eu fosse um clarinete baixo não acontecia, mas se for um saxofone barítono acontece. Isto é tão claro como a água. Pronto. E eu coloco isso, talvez por ser saxofonista, já meto lá. Atenção, isto não é assim. Sem desaportamento. Escrevo muitas vezes. Sem desaguice. Porque fazem, não sei porquê, mas fazem. E eu sei porquê, não houve o background estético. E muitas vezes os maestros, como sabem que eles tocam, os saxofonistas tocam, deixam estar. E então eu meto lá aquele reforço de que não queres isso. Não quero isso. Às vezes acontece na mesma, não é? Mas o que acontece é que o saxofone permite-me, quando eu faço um solo ou outro, vai ser bem tocado. Apesar de estar a dizer isto, mas vai ser bem tocado. Porque realmente são músicos, não é por o nosso instrumento ser fácil, não é? É um instrumento que já sabemos que é fácil no início para tirar som, mas depois para desenvolver e para afinar é um instrumento tão difícil como os outros, ou mais. É como o piano, não é? Para tirar som é muito fácil, mas é dominar... só tocar, mas lá está, depois de dominar, o saxofone tem isto, como todos os outros, mas tem as suas coisas. E o que é certo é isso, eu coloco, tenho muitos solos, algumas também foi, por exemplo, eu toquei na Banda Sinfónica Portuguesa, 5 anos, e sei também os que lá estão o que são capazes, e com muitas peças que eu escrevi foram para lá, eu já sabia, eu tinha a imagem do Marcelo, a imagem da Rita, a imagem deles, sabia que eles iam tocar aqui, o de Jorge, eles vão tocar isto bem, então coloco para eles. À vontade, estás à vontade. Estou à vontade, não é pela dificuldade, mas às vezes pela questão de toda a interação. Eu conhecia os músicos e sabia, ou mesmo o GNR, como tinha o Pardal, ou como tinha o Rodrigo, o Arthur e companhia, e o Madureira, sabia quem eram e sabia que estava muito bem entregue. Porque realmente saberia, apesar de haver oboístas, flatistas, todos excelentes, é verdade, sabemos isso, mas a probabilidade, não estou a dizer nestas bandas, estou a dizer noutros sítios, claro, a probabilidade de ter um que dominasse à primeira, às vezes numa final de um concurso, não é a mesma. Eu digo isto às vezes a alunos, ou assim, atenção, ou como um clarinete. A mesma coisa, tens um primeiro clarinete que toca tudo, sempre. Sempre. Mesmo que haja aquela rivalidade de saxofone-clarinete, eu tenho uma mulher clarinetista, a minha mulher é clarinetista, e a verdade é essa, o clarinete há sempre um, pelo menos, que toca muito bem. É verdade.
E então ali Sim. estás sempre seguro, se fizesse uma cabeça. Pronto, tem a ver com essa. O saxofone acompanha-me na composição nesse projeto, percebes? Saber o que é o instrumento é capaz. Mas depois também tem outra, já agora pode ser uma curiosidade interessante para as pessoas ouvirem. Eu tenho uma peça, tenho um concerto para saxofone de orquestra, de câmara, corda sax. E essa peça, para mim, foi muito difícil de escrever, porque foi para o instrumento que eu conhecia melhor. Pois. Percebes? O Arthur, quando me encomendou, quando me encomendou a peça, já tinha a data do concerto marcada, porque já sabia que eu ia fugir. Porque essa peça, se fosse para outro instrumento qualquer, por exemplo, agora estou lá, uma tessitura, fagote ou corneto baixo, eu escrevia a nota e pronto, e no saxofone, aquele ré, pá, teste aquele ré, já era aquele timbre, eu tinha que afinar, este ré é sempre ré, tenho que pôr, tenho que abrir que Ou seja, estava-te a limitar de certa forma. Eu imitava-me mentalmente, porque era mesmo o meu instrumento, é que nem era o saxofone, o alto, o soprano, o barítono, eu nem toco, nem pego, mas o tenor, eu conhecia aquilo com as manhas, as afinações, e como é que eu tocava, e como é que eu subia, tinha isso tudo na cabeça, e então meteu-me muita confusão, até que chegou a um ponto onde vou escrever e pronto. E depois toco no fim a peça com o Arthur e vamos ver. Porque como eu conhecia demasiado o instrumento, aliás, nós no saxofone temos muito repertório escrito por saxofonistas, tal como o eufónio. E depois isto é uma cruz que carregamos, porque às vezes são peças que são show-off. Pois. Porque é o saxofonista que improvisa. Analiticamente a peça é basicamente uma fantasia sobre. Uma improvisação gigantesca. E hoje em dia acontece muito no saxofone e no eufónio, sobretudo. Peças que são escritas por compositores. Eu estou na outra linha, que é compositor que não escreve para o seu instrumento. Hoje em dia tenho algumas, tenho as suítes, não sei se falava disso, tenho algum repertório de música de câmara para saxofone. Mas é uma coisa que só mesmo pela encomenda, tentas sempre fugir. Não quis. Tentas sempre fugir. Tocaste aí que sem querer em duas coisas que também já foram faladas aqui em dois episódios passados. Um comigo sozinho, em que eu falo que hoje em dia, e não sei, enquanto compositor, tu também queria saber a tua opinião, que é, hoje em dia os compositores contemporâneos, ou seja, do agora, não de música contemporânea, eu acho que cada vez mais, isto é uma opinião pessoal minha, que não gosto muito de vir para aqui, ver este espaço, trazer opiniões pessoais, mas já que és compositor, também te queria fazer essa pergunta, que é, sentes enquanto compositor que a escrita para saxofone, que de certa forma é o teu instrumento de base, cada vez mais é um compêndio ou um aglomerado de possibilidades acústicas do instrumento do que propriamente, digamos assim, música, e eu meto aqui música entre parênteses, entre aspas. Ou seja, olha, ele consegue fazer isto, vou fazer isto aqui. Eu tenho a resposta já clara, já percebi a tua pergunta e vou-te já dizer. Hoje em dia... Espera, e a segunda... Deixa-me só fazer a segunda questão, que era... ou se calhar, podes responder e depois... O que se faz hoje em dia, infelizmente, a maior parte de quem tem este ofício é, para o saxofone sobretudo, e mesmo para outros instrumentos, fazemos um catálogo das possibilidades, eu já sei o que é, mas vou dizer, se fazemos, faz-se um catálogo das possibilidades e tenta-se pôr as possibilidades todas. Pronto, e é uma receita, ou seja, é tipo, é isto, leva os ingredientes tal, leva o multifónico, leva isto, leva aquilo, qual é o mais difícil que tu fazes a este, qual é que faz mais barulho a este, soma-se tudo, e depois mistura-se e sai. Isto é o grosso modo, cabe realmente ao músico, se tiver essa formação estética, poder fazer o filtro, perceber. Porque, claro, eu uso, todos usamos essas possibilidades de instrumental. Agora, se calhar, fazer um catálogo de acrobacias não funciona. Uma coisa é usar esse ruído, essa técnica, como uma expressão artística do teu pensamento musical. Até aquela questão, estás a tocar, eu já fiz isso com outros instrumentos, saxofone não foi necessário. Como é que fizeste isso? Eu gostei muito dessa sonoridade. E aquilo pode aparecer uma vez num ponto crítico. Não vou depois agora usar aquilo como um catálogo. Claro que também já me senti essa tentação por outros instrumentos e depois melhorei. Faz parte do processo de crescimento enquanto músico, enquanto homem, enquanto compositor. Mas existe muito isso, sobretudo em instrumentos que são mais recentes. Que é o caso do saxofone.
O saxofone é um deus, é aquele que então não temos nada, então toca-se o que vem para aí e tocamos sempre o mais recente. É um pouco como nas bandas, o saxofone também está muito associado às bandas, que é toca-se sempre o último grito, a última peça, a última moda, e depois esquecemos de. Ainda bem que se toca. Os outros não fazem isso, um violinista não faz isso, e o pianista porque tem centenas de anos de bom repertório. Tradição. Mas depois também é mau, que se eu peço algumas coisas a um violinista, muitas vezes tenho eu que explicar como é que se faz. Mesmo que o músico seja excelente. Porque tu podes, muitas vezes, eu digo isso com amigos meus violinistas, chegam ao fim do mestrado e ainda não chegaram ao século XX. Percebes? Chegam ao início do mestrado e ainda não tocaram nada no século XX. E nós começamos pelo século XXI, às vezes. Exato, quase ao contrário. Pronto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não temos só coisas más, temos coisas excelentes. Mas existe um pouco isso. Existe essa coisa do catálogo condensado numa peça. Cabe-nos a nós filtrar, ou se trabalharmos com os compositores, poder dizer que é too much, não é? É demais. Às vezes pode ser tudo e ser muito bom. Pode haver tudo e ser muito bom. Nós temos um caso muito bom, por exemplo, de uma pessoa que é um excelente compositor, uma pessoa no mundo do saxofone, o Lobá, não é? Que ele, com aquela questão dos estudos, que são estudos artísticos, tu podes utilizar em qualquer altura. Também eu estudei alguns, quer dizer, que ele utiliza, lá está, que seja do estudo, uma técnica ou um motivo ou alguma coisa em cada um deles. Não os coloca todos na mesma peça, não é? É um exemplo de utilização de recursos, exploração. Pronto, mas existe um pouco isso, cada vez mais em todos os instrumentos. No saxofone e o eufónio, eu digo isso, conheci muitos com que eu trabalhei, todas as peças têm que ter voicings, todas as peças têm que ter multifónico, todas as peças têm que ter... Quer dizer, não há necessidade. Não há mesmo necessidade. Não havia necessidade, como dizia o outro. Não havia necessidade. Sim. Pronto, e é um bocado isso. Cabe-nos a nós, saxofonistas, músicos, intérpretes, filtrar ou perceber se é aquilo que queremos. Se é aquilo, não é só porque nos dão. Temos que pensar o porquê. E trabalhar com as pessoas, as pessoas serem vivas, trabalhar. Ou seja, tu como compositor também estás a testar que isso não é uma limitação da arte, não é uma limitação do trabalho criativo. Não. E eu não é uma limitação nenhuma. Tu podes fazer de tudo. Hoje em dia, então, é uma época que nos permite trabalhar desde do período comum, desde o tonalismo até onde tu quiseres, desde que tu realmente tenhas uma linguagem, permite fazer o que tu quiseres, mas lá está, não tem que ser uma receita. Muito bem. A outra pergunta que eu tinha que colocar há bocadinho, tu falavas aí da grande capacidade dos músicos portugueses, neste caso os saxofonistas portugueses, quando tu estás a escrever, que de certa forma para ti não é uma preocupação, ou pelo menos estás mais descansado porque sabes que a fatia grande dos saxofonistas estão preparados para tocar qualquer tipo de repertório. Queria te perguntar, da experiência que tu tens também, com as tuas obras a serem tocadas no estrangeiro, se tu te vais apercebendo, e isto também fazendo aqui um paralelismo com a entrevista anterior, de que realmente nós temos, digamos assim, uma capacidade, ou melhor, um recurso humano de saxofonistas muito bons em Portugal, que ainda não chegamos àquele ponto de conseguir fazer isso, essa exportação, digamos assim, ou seja, que ainda não sejamos reconhecidos enquanto uma boa escola, até digo mundial, ou seja, de termos grandes saxofonistas que estão, de certa forma, às vezes perdidos. Eu estou aqui a meter muitas aspas, porque obviamente são muito aproveitados, mas que às vezes podiam ter uma visibilidade muito maior do que o que temos por sermos Portugal. O nosso problema, em termos de Portugal, é a periferia, que hoje em dia está um bocadinho mais resolvida, sobretudo com as viagens mais baratas, e a questão da nossa falta de públicos para poder praticar as coisas. O que acontece, pelo menos na minha experiência, quando eu vou ouvir uma peça minha lá fora, ou quando vou a uma classe, neste caso de composição, que também existem, e o meu entendimento com os saxofonistas, muitas vezes eu não apanho, pelo menos no repertório que eu toco, que tocam as minhas peças, eu raramente apanho um naipe de saxofones em qualquer lado, banda ou samba, tão bom como apanharia cá. No geral, o nosso nível médio já é muito alto. Tens sempre bons em todo o lado. Como também, é uma das coisas que eu não sabia como ignorância, quando, por exemplo, eu vou dizer uma parte, quando eu cheguei à Guarda, antigamente, quem é aquele? Aquele senhor, não sei, não estudou. Eu não conheci. E sempre houveram bons.
Todas as épocas houve gente a um nível altíssimo. Lá por não haver graduação, sempre houve. Os bons sempre existiram e sempre vão existir. Agora, o nosso nível médio está muito mais alto. Tanto que está mais alto que às vezes as pessoas pensam que querem. Lá está, é mais gente a concorrer para o mesmo. Quantas e quantas. Hoje em dia é muito mais fácil entrar. Isto é mais uma coisa que vai ser polémica. É mais fácil hoje em dia, se calhar, entrar num ensino superior lá na Europa do que em Portugal, em alguns sítios, em alguns casos. Eu já assisti a gente que não entrou em Lisboa, no Porto, e entrou fora. Porque às vezes, hoje em dia, tu concorres, vais de avião, é muito mais barato, se calhar, ir para. Ou a viagem para Londres, do que há 20 anos, fazeres Santa Polónia, Sim. Pronto, e como tal, cada vez existe mais gente, cada vez existe melhor, as oportunidades são menores, porque em Portugal realmente nós não temos oportunidades, não tens volume de concertos como tens numa Alemanha, onde tens um concerto, 2 orquestras no mesmo dia, tens assim música de câmara, tens ópera, tudo na mesma semana. Aqui, para teres uma ópera, todas as semanas. 3 em 3 meses, quer dizer. E isso faz com que não hajam tantas oportunidades, faz com que não haja tanto concerto, não haja tanto público. Não há público que também queira pagar para, não é? Basta um concerto de 5 euros, já não. E isso, pelo que eu vejo, que tenho estado fora, é um bocado por aí. Os músicos portugueses são reconhecidos quando aparecem, mas tem que aparecer. Há vários casos nossos que vão e houve outras gerações. No caso da composição é a mesma coisa. Quando eu vou a algum masterclass e eu, que sou eu, há muitos superiores a mim ou com outro trabalho em Portugal, quando vamos, eles ficam todos surpreendidíssimos porque o nosso background, e eu falo, por exemplo, neste caso eu estudei essa composição na ESMEL e na Universidade de Aveiro, a prova de, uma vez nunca mais me esqueço, foi um masterclass onde eram todos com doutoramento, menos eu, estava a frequentar a licenciatura, e naquelas tertúlias de falarmos aqui e acolá, apresentámos como é que eram as provas para a tua escola. Eu apresentei a prova técnica de composição aos meus colegas, nenhum deles, apenas um dos 8 nos conseguiu fazer. Pois. Percebes? A nossa prova para a ESMEL era muito mais difícil do que para qualquer um deles nos Estados Unidos e companhia, que era muito à base de. São outros 500. A nossa não era musical, técnico, pode ser ultrapassada, pode ser o que for. Mas eles não a faziam. E hoje em dia são professores de ensino superior. São doutores. Lá está. E com mérito próprio e outras coisas. Claro. Aquela prova não faziam. Podiam ter de estudar e fazer. E eu vejo isso, não é que nós não sejamos capazes, somos mais do que capazes, mas às vezes temos aquele pensamento português que eu também tive e luto contra ele todos os dias, que é, se eu pudesse, se eu acontecesse, lá fora é que é. Não, isso não existe. Isso não existe. Nós temos que fazer por nós. Agora temos que ter noção das nossas capacidades e limites e temos que aprender e ver e visitar. Agora, o saxofonista português, e sobretudo, estamos agora a dizer, a nossa internacionalização deu-se muito com o FISP, em 2005, quando eu tive a sorte de participar a primeira vez, logo em 2005, e já fui como aluno, já fui como professor, já fui como participante, ou seja, já fui como compositor. Já fui o Festival Internacional de Palmela, de saxofone. Exatamente, o Festival de Palmela, onde começaram a ouvir muito, já vinham cá saxofonistas internacionais, claro que sim, já há muitos anos, sobretudo acho que foi o Coimbra, com o G. Formou e companhia, claro que sim. Mas foi aí que começou a vir muito mais gente de outros sítios, de outros locais, com muito mais intensidade, e começaram a vir participantes, e começou a haver essa interação, e numa juventude, uma geração, depois, ainda depois da tua, que abriu isso e percebeu isso como uma naturalidade, sobretudo sobre o trabalho incansável de João Pedro Silva, diretor artístico do festival. Quer dizer, afinal, cá existem, mesmo como nos clarinetes, como noutros instrumentos. Agora, claro, nós não temos modos de tocar, de ganhar, de vencer isso, não é? Não existem grupos de câmara suficientes, por se existirem também. Existem muitos, não sei quantos sax quartet. Pode dizer que sax, não sei quantos, existem imensos. Mas depois, quer dizer, além dos saxofonia que duraram 25 anos, quem é que dura? Esperemos que o mato dure 40. Lá está. Não existe trabalho, existe um concerto por ano, quer dizer, não é por aí. Nós temos que procurar, como eu sei que temos que trabalhar muito nesse sentido. E é aí que noutros locais, conheço alguma realidade em alguns outros países, existem muitos concertos semanais em igrejas e aqui e acolá, e a tocar e a pagar, a receber. Lá está. E depois com o palco é que tu cresces e vês, é isto que eu vou, é aqui o meu caminho, não é aqui o meu caminho, é para a eletrónica, é para isto, não é saxofone, é para outra coisa. Acho que é mais por aí. Agora, nós somos reconhecidos. Quando aparecemos, somos. Agora, estamos na periferia. Ainda existe então muito trabalho a fazer, mais do que musical, em termos de oferta cultural, digamos assim, que possamos
realmente. E não só no saxofone, não é? Em todas as vertentes musicais e artísticas, digamos assim, em Portugal, de ter de ter esse espaço, no fundo, não é? De poder apresentar o nosso trabalho, de realmente não sermos só quando vamos fora é que este afinal é bom. Não, eu já estava aqui, não? Estava aqui tão perto. E aquilo que eu disse no início, que é, acabamos por fazer é tocar uma peça, 2, 3, 4, 5, 6, e ensinar alguém a tocar essas 4, 5, 6 peças. Ok, E não disso. É um ciclo vicioso. E agora, será que dá para fazer isso e vais pegar nisso, ou noutro repertório, e vais tocar para ali, e depois vais, por exemplo, lá está, um fixe, mas eu estou a dizer, eu estou a falar, mas não sei organizar. Não é meu, mas há quem possa fazer isso. Existe o FISP, 2 anos, ok, é só ali, concentrado, espetacular. Porque é que dali a 6 meses não existe um outro concerto aqui e acolá, não é? Mas é como tocar no saxofone como nos outros, não existe. Quantas vezes é que tu vais ver saxofone a tocar ou integrado em orquestra? Quer dizer, eu toquei uma vez na Sinfónica Portuguesa umas canções de Bernstein. Ui, depois a seguir o outro concerto já não fui eu, foi o Ricardo Pires. Fazendo outro, vai não sei o quê. Fazemos esse tipo de trabalho, não existe regularidade. Eu digo-te, uma vez, lembro perfeitamente, fui a Paris ver em 2 concertos, com orquestras, assisti a 3 peças para saxofone. Percebes? Quer dizer, na mesma semana. Em orquestra sinfónica, integrados. Quanto mais em música de câmara, é muito mais. Acho que é um pouco por aí. Falta de quantidade leva à falta de qualidade. Mais qualidade, não é? Que tem de haver mais competição para. Muito bem, Nelson. Pá, obrigado por este bocadinho. Gostei muito de estar aqui à conversa contigo. Acho que a malta lá em casa também gostou de conhecer o Nelson, de perceber a tua perspectiva da vida e também da parte musical. Pá, obrigado pelo teu tempo. Só mesmo para terminar, é mesmo isso. Eu sou saxofonista, já tive assim um bocado de receio, no sentido que eu disse a ti, mas lá está, o saxofone fez parte, está cá, e nós temos que arranjar vários caminhos. Temos este e arranjar a nossa bifurcação e procurar. Faz sempre parte de mim, eu espero, já tinha as minhas peças todas de saxofone que eu estudei na estante aqui mesmo à minha frente, espero agora começar outra vez a rebuscar o prazer, que é uma coisa que nós temos no início, o prazer de tocar por tocar. E espero também aproveitar este podcast para me incentivar para fazer um pouco mais isso outra vez. Por isso, Luís, boa sorte neste teu caminho e dos outros que venham para aqui também. E quem está a ouvir, que aprenda alguma coisa e outras que digam, epá, não é nada disto. E é aí que cada um faz o seu caminho. E que há sempre esperança, não é? Sempre luz ao fundo do túnel. Sempre. Olha, uma vez mais, obrigado. E obrigado, a quem nos ouve lá em casa, obrigado por terem escutado. Espero que tenham gostado e até à próxima.